Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu quero aqui falar sobre algo muito legal, muito importante e interessante para as nossas vidas. Gente, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não ficamos iludidos com as coisas que acontecem. O que nós precisamos é ter fundamento bíblico. Precisamos estudar a palavra de Deus, porque estamos vivendo momentos de grandes apostasias. E o que é apostasia? Apostasia é quando indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho. E eles se encontram em um estado de apóstata. E nós precisamos examinar a palavra de Deus para ver quem é quem. Pelo fruto se conhece a árvore. E a pessoa abandona os princípios cristãos. E quando eu tenho fundamento da Bíblia, quando eu tenho um fundamento bíblico, eu examino a Bíblia. Eu não vou ficar por aí fazendo qualquer coisa, inventando situações. Antes de a apostasia se instalar, a pessoa apresenta alguns sinais referentes a esse problema. Os pecados acariciados, eles abrem caminho em um coração para que ela possa abandonar a fé. A pessoa não vai tendo interesse em participar das atividades costumeiras da igreja, e a falta de vontade de frequentar os cultos acendem a luz vermelha no painel da sua vida. Estamos vivendo uma época em que as pessoas se apegam a muito mimimi, e elas estão tão desesperadas que acreditam em qualquer coisa, acreditam em qualquer situação. Infelizmente, e a palavra de Deus, ela nos orienta a nós crermos nos profetas do Senhor. Mas quando eu falo de profeta, eu estou falando de profeta que tem uma preparação, profeta que estuda a palavra do Senhor. E ultimamente nós temos visto muitas heresias, muitas coisas acontecendo no meio cristão, principalmente no meio pentecostal. Porém, a palavra do Senhor nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. O apóstolo, dirigindo-se aos hebreus, Luciano Gomes, tudo bem? O apóstolo, dirigindo-se aos hebreus, ele compara o ato de entrarmos em um tempo de apostasia com a perca da primogenitura. Este fato ocorreu com Esaú. E o contexto parte de que alguém que recebeu o direito de desfrutar dos benefícios do povo, do novo pacto, por um prato de lentilha, ou seja, por uma simples atitude, e deixar de gozar a verdadeira dádiva. Qualquer coisa está preenchendo o coração de alguém, porque o povo está tão desesperado que se mandar ele comer capim, ele vai comer capim. E não é assim, o caminho não é este. O conhecimento é aprofundamento bíblico. A palavra do Senhor nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar,
e que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu manejo bem a palavra da verdade? Eu manejo bem a palavra da verdade quando eu me preparo, quando eu busco uma preparação. Nas minhas lives aí, que eu faço muito pelo TikTok, sempre eu tenho falado que o obreiro precisa de um preparo. Precisamos de um curso teológico. Precisamos de um conhecimento bíblico, teológico. Muito embora muitas pessoas também tenham o conhecimento bíblico e teológico, porém eles estão tentando ludibriar, tentando enganar as pessoas. E nós temos visto muitos escândalos acontecendo. Porém, quando eu tenho uma comunhão com Deus, quando eu tenho uma firmeza com o Senhor, eu não vou aceitando qualquer blá blá blá, qualquer vento de doutrina, qualquer fala de qualquer pessoa. Não, o caminho não é este. O caminho é estudar a palavra de Deus. O caminho é ter um preparo da palavra de Deus. Quando nós vemos Paulo escrevendo as suas cartas, que ele fala sobre a preparação para o ministério, ele fala que a pessoa deve ser uma pessoa preparada. Não é qualquer ninguém que está ungindo aí de qualquer forma, de qualquer maneira, denominando-se bispo, apóstolo, pastor, que nós temos que aceitar. De maneira alguma não podemos aceitar essas coisas, essas situações. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, significa que ele precisa ser casado, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O que é uma pessoa apta para ensinar? É aquela pessoa que se assentou para aprender. Eu tenho 68 anos, tenho vários cursos teológicos. Já dirigi igreja, já fui missionário fora do país. Mas mesmo assim eu preciso me aperfeiçoar a cada dia. Hoje eu não estou dirigindo igreja, ok? Mas eu preciso ter esse preparo intelectual, preparo emocional, preparo psicológico, preparo social, teológico, bíblico, apto para o ensino. Isto é, que esteja realmente enquadrado naquela situação que ele possa ensinar para outras pessoas, que governe bem a sua própria casa, não dado ao vinho, não dado, aqui está dizendo não dado, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, contencioso, que não seja avarento, que governe bem a sua própria casa, significa que ele seja casado, que ele organize a sua casa. Não neófito. O que é neófito? É que não tem conhecimento, uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa que tenha bom testemunho. E por aí Paulo vai mencionando as características de uma pessoa verdadeira, de um obreiro verdadeiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. O que é manejar bem a palavra de Deus? É ter conhecimento da palavra de Deus. E em Tito, capítulo 1, fala: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução,
nem são desobedientes. Convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Então vocês observem aqui que Paulo está dizendo que a pessoa tem que ser uma pessoa preparada. Aí hoje qualquer pessoa se intitula pastor, se intitula missionário, se intitula profeta. Não é esse o caminho. Ele tem que ser testado, ele tem que ser provado. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas sabe, queridos, as pessoas elas estão inventando hoje tantas coisas, mas observamos que o mundo está em desespero. Aí qualquer coisa eles querem aceitar. Mas por que aceitam? Porque estão desesperados. Porque não conheceram o verdadeiro Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus nos transmite amor ao próximo, nos transmite uma vida de renúncia, uma vida de um profeta. É aquela pessoa que estuda a palavra de Deus. Salmo 1 diz que o prazer dele é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E está sempre se preparando através de cursos, de capacitações, para não cair em apostasia. Eu comecei falando sobre a apostasia. E é justamente o espírito de apostasia tem penetrado no meio do povo. Mas nós precisamos de olhar para Jesus, de olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da nossa alma. E deixa eu ver aqui algo. O verdadeiro profeta, ele anuncia o arrependimento. É alguém que fala por inspiração divina, em nome de Deus, transmitindo mensagens divinas e orientações para a humanidade, orientações para o povo. Nós vemos Jesus, o verdadeiro profeta. Ele vivia em submissão a Deus. O ministério dele foi um ministério com um foco, com um objetivo. Jesus curava as pessoas através do seu poder, através da glória de Deus na vida dele. E você não vê Jesus cobrando nada de ninguém. A única cobrança que Jesus faz é: se alguém quiser, siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E eu preciso seguir a Cristo olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Mário Lúcio, tudo bem? Qual é o caráter de uma pessoa que se diz profeta? É um homem de bem que trabalha dentro da palavra de Deus, com a palavra de Deus, e podemos conhecê-los através de suas palavras, pelos seus atos, palavras verdadeiras, e que levem o povo à mudança. João Batista ele tem uma mensagem: arrependei-vos. Portanto, nós devemos pregar uma mensagem de boa tarde, Mário, tudo bem? Está gostando aí da palavra? 2 características de um verdadeiro profeta incluem a humildade e o desejo dele servir e abençoar outras pessoas, não se concentrando em seus próprios interesses. Logo, esses pseudos profetas que estão por aí, cobrando bênçãos,
vendendo indulgências, que eu diria indulgências, dizendo: olha, você compra essa caneta por R$1.000 que você vai ter a sua casa própria. Isso aí não é um profeta do Senhor. Isso aí é apostasia, gente. Um verdadeiro profeta, ele demonstra integridade, ele possui uma vida moral elevada, uma vida digna de alguém seguir o exemplo dele, mas pregando o reino de Deus, não pregando toma lá e dá cá. Mas as pessoas parecem que gostam de ser enganadas. O povo cananeu tinha muitas superstições. E essas superstições frequentemente atraem o povo porque prometem resultados como sucesso terreno ou cura. Palavras mágicas, sem qualquer esforço da parte da pessoa. Deuteronômio 18 relata como Moisés advertiu os israelitas a não seguirem nenhuma dessas práticas. Moisés também os aconselha dizendo que a verdadeira fonte de orientação é o Deus verdadeiro e vivo, que pela fala por meio dos profetas, não por meio de um ídolo, ou por meio de uma situação, ou por meio de palavras mágicas, por meio de danças, por meio de gritos. Ele disse que as pessoas deveriam realmente servir a Deus e não servir a um homem, não servir a uma pessoa. Vamos atentar, pessoal, para a palavra de Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor está nos dizendo, está nos orientando. Ezequiel capítulo 33 diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele povo que ao ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue eu vou requerer da sua cabeça. O ministério do profeta é mostrar a situação do povo, que o povo precisa mudar, que precisa passar por um caminho de arrependimento. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de muita apostasia espiritual, em que as pessoas elas não estão dando importância à palavra de Deus. É o que eu posso dizer aqui. Elas não estão apegadas à palavra de Deus, mas elas querem ouvir homens enganadores, que não têm experiência, que não têm uma formação, repito aqui, não tem uma formação realmente. E esta pessoa necessita tomar muito cuidado, porque muitos estão falando em nome de Deus. Os falsos cristos, os falsos profetas estão presentes em toda a área, em todo o tempo. E eu preciso ler a Bíblia. O profeta na Bíblia é a pessoa que fala por inspiração divina em nome de Deus. Mas jamais devemos deixar de lado os princípios bíblicos, os objetivos bíblicos. Na Bíblia aparecem os profetas maiores, que são 4: Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, Ezequiel, Daniel.
Nós temos os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas se você for observar a mensagem desses profetas, eles pregavam uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de esperança, apontavam o pecado do povo, detonavam a situação de rebeldia, porque o povo era muito rebelde, e chamavam o povo para uma restauração, chamavam o povo para a santidade. Nenhum profeta do Velho Testamento você vê eles cobrando dinheiro. Em suas enormes mansões, seus iates, seus aviões, inventando revelação, dizendo que Deus falou enquanto Deus não falou. Portanto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de estudar a palavra de Deus. Nós precisamos de mudança em nossa vida, precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. O verdadeiro evangelista, ele prega o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. E essas boas novas, elas nos trazem benefícios, salvação, perdão dos nossos pecados, libertação. Portanto, pregue a palavra. Pregue a palavra, meu querido. Pregue a palavra do Senhor. Porque estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis. E o verdadeiro evangelista, ele espalha a palavra de Deus. Ele leva a mensagem de Cristo às pessoas. É um chamamento de amor, de paciência, de renúncia, de sofrimento. Os discípulos de Jesus, todos, passaram por muitas dificuldades. E Jesus, ele não nos prometeu um paraíso aqui na terra. Muito pelo contrário. Se alguém está gostando desta palavra, fala aí. Vocês que estão assistindo, Jesus não nos prometeu um paraíso aqui na terra, mas sim um reino espiritual, onde há renúncia, onde há sofrimento e onde há lutas, provações. É por isso que nós devemos semear a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, mostrando para as pessoas que o único caminho é Jesus, que a única solução é Jesus. Mas as pessoas estão de bênçãos, estão atrás de bênçãos financeiras, estão atrás de bênçãos de prosperidade, como se o reino deles fosse aqui na terra. Mas o nosso reino não é aqui na terra, gente. Atentem para isso. Meditem na palavra do Senhor. Eu só sei que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós iremos ver cada dia situações mais difíceis, situações mais tenebrosas. Mas vamos levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Para ter um chamado de Deus e para executar esse chamado, é necessário renúncia, é necessário vocação. É necessário estar dentro da vontade de Deus.
dentro da vontade do Senhor. Mário, muito obrigado. Hoje eu estou com 68 anos de idade. Quando eu fui ao campo missionário, eu tinha 33 anos. Naquela época, eu estava na Assembleia de Deus. Eu já era formado em teologia. Quando eu fui separado para o diaconato, eu já era formado em teologia. Mas mesmo assim eu fiz curso. Eu já dei aula para pastores, mas mesmo assim eu fiz cursos, eu me preparei, eu busquei. É por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Existem revelações? Sim. Profecia? Sim. Mas tudo tem que passar pelo crivo da palavra do Senhor. E essa história de reteté e oba-oba, e esse cai-cai, e essa bagunça, a palavra que eu uso é bagunça no meu gospel, é preciso muita cautela, é preciso muito cuidado. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te ajudar, e que você possa ter um encontro com o Senhor. Que nós possamos ter um encontro com o Senhor, deixando Deus operar em nossas vidas, deixando Deus operar em nossos corações, de tal maneira que eu possa entender a verdadeira voz do Espírito Santo, não a minha voz. Aí eu preciso ter, vou repetir, comunhão com Deus, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, uma vida de oração, uma vida de amor, que Cristo cresça e eu diminua. Somos profetas porque anunciamos a palavra de Deus. Deus me usa em vários dons, porém de nada adianta se Cristo não estiver comigo. Eu quero morar no céu. Eu quero ver você lá também. Um beijo.